Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Thaís Tutoriais. E aí, como que vai? Pessoal, hoje a gente vai ver uma coisa, um tutorial, né? Hoje a gente não vai ver áudio livre, sobre uma coisa bem simples, na verdade, mas que é muito importante e que algumas pessoas ainda não sabem e faz uma falta na hora de estar, na hora que você começa a estudar, na hora que você precisa salvar arquivo ou você precisa no seu próprio trabalho. Hoje a gente vai ver uma coisinha, gente. Preparei até um slidezinho aqui para a gente explicar o que nós estamos fazendo. Porque eu estava conversando com uma colega ontem e ela estava muito preocupada porque ela estava dando aula e aí os seus alunos precisavam salvar os arquivos, montar o artigo e mexer na área de trabalho e depois enviar o arquivo salvo da área do trabalho no e-mail. Só que algumas pessoas não sabiam o que é o e-mail e como fazer um e-mail e como enviar, e, enfim. Então, assim, eu achei interessante a gente fazer hoje um vídeo bem rapidinho sobre o que que é isso, o que que é esse tal de e-mail, como é que a gente faz, ok? Parece ser simples, pessoal, mas tem algumas pessoas que realmente não sabem. E o YouTube é uma ferramenta muito boa para a gente tirar essas dúvidas pequenas, para saber como que nós podemos, sei lá, fazer um e-mail sem eu precisar ir lá fazer um curso em algum lugar e pagar os olhos da cara para fazer um curso para entender coisinhas mais básicas de informática, de computação, sei lá. Ok? Então vamos lá. Então, o que que é esse tal do e-mail, então, pessoal? O e-mail a gente fala sobre ele todos os dias, mas o que que significa isso? O e-mail, ele é um correio. Ele é um correio eletrônico, e aí que frequentemente ele é chamado pelo nome inglês, né? Porque ele é uma palavra em inglês, e acabou sendo naturalizado aqui no nosso português. Mas existem diversas grafias sobre o que vem a ser esse tal de e-mail, sabe? E é interessante a gente ver, porque o e-mail em si, ele é uma forma exigida nos documentos de Request for Comments. E os grupos de trabalho da IETF, e ele também é utilizado como uma guia de estilo, uma grafia que também aparece na maioria dos dicionários da língua inglesa. Esse e-mail sem o tracinho ou o hífen ou qualquer coisa. E como que a gente pode fazer o e-mail? O que que é esse tal de e-mail? O e-mail, na grafia lá, é interessante a gente ver que e-mail com o tracinho aqui, ele é uma forma recomendada anteriormente por alguns guias de estilo e técnicas jornalísticos, que de acordo com os dados do Corpus of Contemporary, alguma coisa assim, American English, essa forma ela aparece mais frequentemente em textos editados e publicados no inglês americano, com esse tracinho aqui. Só mail, ele era uma forma usada no RFC original, que é um serviço que é chamado de mail, que é só o correio, como uma peça específica de correspondência eletrônica e que é chamado então da mensagem, né? O E com M maiúsculo mail, ele é apenas um M maiúsculo e era comum ele ser utilizado pelos ARPANET e os primeiros desenvolvedores da Unix, CMS, Apple, Link, Word, enfim. E também pelo Hotmail, gente. Lembra que o Hotmail aqui era o que utilizava esse com M maiúsculo. O E e M maiúsculo é uma forma mais tradicional dos RFCs, Author Address, que contém as informações de contato do autor, é expressamente exigido por razões históricas e tal. E o e-mail que a gente mais conhece, que é capitalizando as e-mails em maiúsculo, ele é usado às vezes como abreviações similares em inglês. Esse é legal a gente ver, como A-bomb, ou H-bomb, ou C-sections, né, cesariana. Então, assim, ele vem trazer sobre algum significado específico de uma outra palavra. Então, bomba, tipo bomba atômica, correio eletrônico, entendeu? Mais ou menos isso. A história do correio ele é legal, a gente vê que essa história de você mandar mensagem e receber mensagem é uma coisa extremamente antiga, faz parte da nossa história. Os primeiros dados de você mandar mensagem e receber mensagem é da Grécia Antiga e 190 a.C., na cidade de Atenas, e que o pessoal mandava mensageiro para poder comunicar aos atenienses sobre o seu exército, né, os exércitos dos persas. E aí daí que vem essa palavra tal do correio, de você correr para poder levar a informação de uma vez através dos mensageiros. E aí, né, tinha aí o tal do Filipe
Filípides, que corria aí 42 quilômetros para poder levar mensagem pro pessoal, tal, para poder falar sobre se eles venceram ou não. Só que ele acabou balbuciando aí e morreu antes de ele conseguir levar a informação. E aí por isso que houve uma homenagem a ele e essa homenagem que posteriormente sobre a distância como padrão de maratonas. Então, assim, você vê como as coisas elas são ligadas, né? Sobre uma pessoa que levava informação e acabou morrendo tal, e acabou sendo até homenageado depois. A nossa história ela é muito cabulosa, gente. O ser humano é complicado, a gente faz coisas, muitas coisas, a gente não pensa no que faz, né? No outro ser humano que tá lá correndo, levando informação pra gente, a pessoa morre, e aí a gente tenta valorizar, mas ainda tem um monte de gente morrendo por consequências e atitudes que a gente não pensa, né? Tá, enfim. Há registro também sobre essa ideia de correio aí lá no século XV a.C. das redes postais entre os egípcios e babilônicos que eram transmitidos por meio de tábuas de argila. Olha que coisa, antes de chegar a folha de papel aí, os cadernos, e também os dos egípcios que vem registrado o primeiro sistema de correio. Ok. O primeiro sistema de troca de mensagens entre computadores que se tem notícia foi em 1965, que possibilitava a comunicação entre os múltiplos usuários de um computador, tipo mainframe. E, apesar da história ela ser um tanto obscura, acredita-se que os primeiros sistemas criados com tal funcionalidade foram o Q32, da SDC, e o CTSS do MIT. E a data de 29 de outubro de 69 é a data que demonstra a primeira mensagem enviada para computadores situados em locais distantes. Legal isso, né? Então, assim, pessoal, é só pra gente ter uma ideia, então, da onde que saiu essa tal de correio, essa tal de correio eletrônico, e-mail e tal. É bom a gente recorrer um pouquinho da história aí, né? Saber que tudo surgiu de algum lugar, nada vem assim por osmose. E pensei, nossa, saiu a internet, saiu o computador, saiu a mensagem, se mandar mensagem lá pro China e a galera recebe em um segundo. É muito legal. Por que eu preciso saber então um pouquinho dessa história? Porque história é importante, a gente não pode deixar ela morrer, a gente precisa saber de onde vem. Ok, o que é esse e-mail então, pessoal? O e-mail ele é bem importante para que a gente possa estar mandando mensagens em relação ao trabalho, mensagens em relação para colega. Assim, ele é a forma de a gente se comunicar com as outras pessoas. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, hoje em dia a gente tem Tinder, tem celular e tal. Mas por questões de trabalho, gente, o e-mail, LinkedIn, esses espaços, ele é muito mais importante. Questão de estudo, eu não vou ficar lá mandando WhatsApp pro meu professor sobre os meus trabalhos, né? Não é muito ético isso. Existem muitos professores que fazem, mas não é muito legal. É muito pessoal o celular, então o e-mail ele é mais profissional. Ok? Então tá, existem dois tipos de e-mail que dá pra gente ver hoje, gente, que é aquele e-mail profissional, que ele geralmente ele vai ser utilizado lá .com.br lá, e o e-mail que a gente usa aí mais geral, que termina só com .com, assim, bem legal, sei lá. O exemplo que eu trago pra vocês, que é aquele e-mail empresarial, né? E o e-mail que a gente pode fazer de qualquer jeito. O e-mail empresarial, gente, eu tenho um exemplo que eu uso no meu trabalho, que você vai entrar aqui sempre por um pacote Office, e ele é um e-mail pago, né? Por isso que ele é empresarial. Você vai entrar lá, tem um e-mail específico para questões de trabalho. Geralmente as empresas compram esse domínio para poder passar para os seus funcionários. E tem os e-mails. Ó, aqui eu tô na página. Oh, desculpa, coisa aqui não é meu. Ok, vamos entrar aqui na minha conta, né? Ok. Então tem esse daqui, o pacote Office 365, que geralmente é utilizado pelo pessoal para questões de empresa mesmo, né? E nós temos outras formas de a gente fazer e-mail. Acredito que vocês já tenham visto. Eu tenho. Existe o Hotmail para poder fazer e-mail, para você poder se cadastrar. Existe o Gmail, que é muito utilizado hoje, principalmente para quem tem celular, para que você possa entrar para que você possa ter uma conta ali no teu celular, você baixar aplicativos e tal. Você precisa precisa do Gmail. Qual e-mail que também tem? O Yahoo. Muita gente usa o Yahoo também. Eu não uso, não gosto muito do estilo, mas também tem esse Yahoo aí que dá para você fazer o seu e-mail. Como é que eu faço e-mail então, Thaís? Esse daqui, como eu falei para vocês que é empresarial, não dá para você fazer. Esse e-mail ele é feito pela empresa, e a empresa te dá um login e monta tudo para você através do pessoal ali do TI, e aí você tem uma conta.
Agora, esses daqui dá para você fazer. Esse daqui você tem a possibilidade de você entrar lá, né, o Outlook, que agora não tem mais Hotmail. Você vai entrar aqui em cima e criar uma conta. Ó, você clica aqui em cima e ele vai te direcionar para você criar conta ali. Ó, eu tenho uma conta, mas ele vai colocar aqui, deixa eu dar um exemplo. A gente criar uma conta aí no Outlook. Aula? Tutorial. Tutorial. Thaís. Tutorial Thaís. Aí você vai escrever lá tutorial Thaís. Ele vai te mostrar se por acaso existe alguém com tutorial Thaís. E você vai criar uma senha. Uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, você vai criar no próximo. As senhas devem ter no máximo 8. Então, 6, 7, 8. Você criando, ó. Vamos lá. Geralmente esse negócio pede você colocar uma letra maiúscula, números, não sei o que, não sei o que. Então, vamos A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aí ele vai pedir para você que coloque um tutorial. E você colocar aqui, tá? Uma senha você escolher, daí você vai dando próximo. Você pede para não salvar, tal. E aí ele vai pedir as informações suas. Que informação? Ele vai pedir qual que é o seu nome, o teu sobrenome, depois ele vai pedir sua idade, tal, enfim, todas as suas informações, e aí você vai só seguindo as flechinhas e fechando criando seu e-mail. O Gmail é a mesma coisa. Para você poder entrar, você vai vir aqui, ó, tipo, deixa eu sair daqui e criar uma outra conta. Aí, usar outra conta. Você vai entrar no gmail.com e ele vai abrir assim para você. Só esse espacinho para que você coloque se você já tem uma conta ou você criar uma conta. Daí você vai em mais opções, criar conta, aí você vem aqui e cria sua conta. Beleza? Outra coisa que é legal a gente ver. O Yahoo é a mesma coisa aqui, ó. Se você tem problemas, ou você vem aqui embaixo e se cadastra. É tudo automático, pessoal. Você só vai se inscrevendo e vai se cadastrando. E aí você, na hora, já cria um e-mail. Ele é muito fácil. Ele, assim, para ser uma coisa bem simples para você fazer. A dúvida que o pessoal tinha lá, gente, que você pensa assim, nossa, que absurdo, como é que a pessoa não sabe? Esse e-mail pode ficar aberto, não faz mal. Como que a pessoa não sabe enviar um e-mail? Gente, tem gente que não sabe enviar e-mail mesmo. Não, é normal, a gente não mexe com isso todo dia. Como é que eu envio um e-mail? Você vai vir aqui, usando o Gmail, por exemplo, você vai vir escrever. Aí você vai, de Thaís para o outro Thaís, de Thaís para Thaís plus cota. Assunto, eu vou escrever um assunto aqui. Tutorial. Ok, digamos que eu esteja escrevendo isso para o meu professor. Aí, como que eu mando uma mensagem para o meu professor? Eu não posso mandar o texto assim, sem um e-mail, sem nenhum conteúdo. Você vai mandar lá. Olá, professor, estou lhe enviando meu trabalho. E meu trabalho de alguma coisa, tal. Aí você vai colocar lá, em anexo, né? E como é que eu anexo então as coisas? Eu vou vir aqui nessa flechinha, nesse negocinho que eu esqueci o nome. Você vai clicar aqui e ele vai abrir tudo que tem no seu computador ou no seu pendrive, se você estiver usando um pendrive. Aí você vai escolher alguma coisa que você quer enviar, digamos esse aqui, ó. Eu vou enviar para ele uma atividade de fixação ali que eu fiz, que ele pediu. Aí eu vou clicar aqui com o botão direito. Eu clico aqui, ele fica azulzinho. Aí eu vou em abrir e eu vejo que ele carregou. Se eu ver que ele carregou, eu já tenho aqui para quem que eu vou enviar, já tenho o título da minha mensagem e a minha mensagem. Aí eu envio. E pronto. Como é que eu sei que o meu e-mail foi enviado? Eu vou vir aqui, ó, enviados. Tá aqui o e-mail que eu enviei para o professor. Gente, é importante a gente ver essas coisas. Por exemplo, se eu vou utilizar o Gmail, eu vou saber que aqui eu escrevo e-mails, que aqui eu vou entrar na minha caixa de entrada para ver o que as pessoas me enviaram de e-mail, se o professor me respondeu, coisas assim. Aqui eu vou ver os e-mails que eu coloquei como importante, que eu não posso perder.
eu sempre vou dar olhar, nossa, esse e-mail é muito importante, vou colocar uma estrelinha, ele vai aparecer aqui para não perder ele, ou eu acabar apagando sem querer. Aqui também algumas coisas que eu considero importante. Os e-mails enviados, os rascunhos. Esse aqui, se caso eu comecei a escrever um e-mail e sem querer caiu a minha internet, sem querer eu fechei, e aí eu escrevi tudo aquele e-mail, como que eu faço para recuperar? Ele fica salvo no rascunho. Aí você vem aqui, abre e termina de editar e envia. Aqui tem mais algumas coisas, bate-papo para quem você quer conversar com os seus amigos que você tem conectado. Ele tem para você ver todos os seus e-mails. Spam, spam se caso alguém enviou alguma coisa, tipo troca-livros, manda a mesma coisa assim, propaganda, ou spam mesmo, alguém queira que enviar vírus no seu e-mail, geralmente ele vem aqui. Então sempre tome cuidado se você for abrir alguma coisa do teu spam, gente. Tem que prestar muita atenção. Aqui a lixeira é onde mostra todos os e-mails que você apagou e que você não quer mais. Aí se você vê, ó, tem tudo aqui que eu apaguei, eu vou aproveito e limpo. Porque é bom você sempre limpar a tua caixa o seu e-mail, sabe? Senão fica muito carregado. E fica ruim, às vezes você perde coisas importantes por causa disso. E aqui tem a possibilidade de você criar mais marcadores, se você quiser. Ah, vou marcar lá atividades de professor, atividades de faculdade, atividades de não sei o que. Aí você cria um marcador e marca os seus e-mails. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu também tenho um Hotmail lá, que o pessoal me manda e-mail às vezes. tinathaís@hotmail.com. Esse e-mail faz muito tempo que eu tenho. Ah, peraí. Não. Esse aqui é pra mim criar e-mail. Calma aí. Out. Vamos ver aqui o primeiro. Pra gente ver o meu e-mail da Hotmail. Hotmail também é legal. Não sei, que agora é Outlook, né? Ó, como que eu faço pra entrar no Outlook depois que eu tiver minha conta já criada? Eu vou vir aqui em entrar. Eu vou entrar. Aí eu não vou entrar com a conta dessa. Vou entrar com a minha. @hotmail.com, que o meu na época, 30 anos atrás, era Hotmail. Aí eu vou em próximo. Aí eu vou inserir minha senha. Geralmente eles vão pedir para você uma senha que tenha letra maiúscula, palavras e letras. E vou entrar. Entrei no meu e-mail, que agora é Outlook. E aí aqui vai estar todos os teus e-mails. Esse e-mail não entra muito, gente. Tem a possibilidade de você... Se você criar um e-mail, ele vai colocar, acho que direto, né? O mais atualizado. Que parece esse daqui. Só que... ainda esse daqui é aquele e-mail pessoal que você pode criar gratuitamente. E esse daqui é aquele pago. Olha como que é o pago. É do mesmo jeito, mas é a tua empresa que vai fazer com que você tenha esse e-mail. Ok, já sei. Então aqui vai estar todos os seus e-mails da caixa de entrada. Aqui os seus lixos eletrônicos, seus rascunhos que você acabou pagando saindo sem querer, os e-mails que você enviou, os itens excluídos, seu arquivo morto. Aqui ele tem a possibilidade legal de você criar outras pastas. Então eu tenho pastas que é pasta só para eu estudar para concursos, pasta que eu não sei o que é essa, de documentos escaneados, do estágio, eu tenho meus documentos, tudo que for relacionado ao estágio eu coloquei aqui, que eu criei mais uma pasta, do meu trabalho, do meu PIC, da pós, de TCC, tudo eu separei um monte de pastas. Esse é legal, é no Outlook. No Gmail eu não consegui fazer isso tão separadinho. Bem, enfim, tem o Yahoo também para você ver essa possibilidade. Eu não utilizo o Yahoo porque eu acho ele mais ruinzinho, mas para quem gosta, legal. Então, pessoal, para quem não sabia como enviar um e-mail assim que envia, quem não sabia o que era um e-mail, isso é um e-mail. E da próxima vez que vocês tiverem alguma dúvida assim de mexer com essas coisas, não tenham vergonha de perguntar para o professor de vocês. É normal, ninguém nasceu sabendo, nós somos seres humanos normais e a gente precisa tirar as nossas dúvidas. Parece ser uma coisa simples, mas você nunca sabe, o teu colega do outro lado também pode ter essa dúvida. E você deixa de perguntar, ele também deixa e a gente sai com um monte de dúvida e na hora que a gente mais precisa, tamo lascado. Ok? Obrigada mesmo pela atenção de vocês, tenha um ótimo dia. Deu 19 minutos, eu falo pra caramba mesmo. Beijão, pessoal, até logo. E se vocês gostaram, por um acaso muito doido da vida, deixa seu like e seu comentário. Beijo, pessoal, tchau.